O Conto do Amor, Romance de Contato Caligares, capítulo 6, Florença de novo. Cheguei a Florença no domingo, por volta do meio-dia, e fui direto ao apartamento de Nicoleta. Senti mais do que nunca aquela sensação de que eu tinha voltado para casa e que tudo era simples, até meu desejo por ela. Mais tarde liguei para o comissário Giannini, avisando que já estava em Florença. Ele havia marcado um encontro meu com Filomena Mitch para o dia seguinte, segunda-feira, na casa dela, na Via di Taviolini, às 14h. Nicoleta tinha pedido ao Instituto, a partir de terça-feira, quando iríamos percorrer os arredores de Siena. No dia que restava, passeamos pelas ruas, quentes e cheias de turistas. Por volta das 16h, passamos por acaso por São Lourenço. No domingo, a basílica costuma estar fechada para os turistas, mas como a porta estava entreaberta naquele momento, eu disse: quero te mostrar uma coisa. Será que dá para entrar e chegar até a Sacrestia Vecchia? Nicoleta empurrou a porta e foi imediatamente reconhecida por um dos homens que conversavam no interior da igreja, perto da entrada. Talvez fosse um curador. Ela se afastou para falar alguns minutos com ele e logo ele nos deixou passar, dizendo: o caminho até a Sacrestia Vecchia está aberto. Não fique por mais muito tempo. Está bem, Nicoleta? Fomos direto para a Sacrestia Vecchia, que é um pequeno milagre de Brunelleschi. À primeira vista, o lugar não parece grande coisa. É despojado, simples, mas aos poucos ele vai transmitindo uma sensação de confiança no mundo, na possibilidade de ele oferecer a um sonho da razão em que a funcionalidade e a elegância coincidiram sem esforço com parcimônia de traços e elementos. Não é só isso, é o sonho de um mundo que não precisaria de explicação alguma, que se justificaria por si só por sua beleza. A luz descia e inundava cada canto da sacristia uniformemente. Então, perguntou Nicoleta quando paramos no meio da Sacrestia Vecchia. Acho que é Sacrestia Vecchia, será? Então, eu disse, é isto. Estar com você é como viver aqui. E sem as esculturas de Donatello, que Brunelleschi detestava. E sem as esculturas de Donatello que Brunelleschi detestava. Quando estou com você, tudo me parece claro, natural, simples e bonito. Agora, de fato, eu não sou assim. Venha, talvez ainda dê tempo. Peguei sua mão, saímos da basílica e a contornamos até chegarmos ao Museu delle Cappelle Medici. O museu estava fechado, mas de novo Nicoleta foi reconhecida e nos deixaram entrar e sem que precisássemos comprar ingressos. Abri caminho, um caminho que eu conhecia bem, até a Capelle de Príncipe. A Capela de Príncipe foi construída apenas um século depois da Sacrestia Vecchia, segundo o desenho de Dom Giovanni dei Medici, irmão do duque, provavelmente um maníaco por grandeza. É o oposto da Sacrestia Vecchia, imponente, barroca, opulenta, pesada, cheia de volutas desnecessárias, com uma multiplicação absurda de cores diferentes. Os desenhos no chão de mármore evocam a loja de um mercador de tapetes persa enlouquecido. A luz se perde em cantos mais escuros, em outros francamente sombrios. Na verdade, é assim que eu sou, eu disse, parecido com este horror barroco, complicado, sem necessidade, pomposo, falsamente elegante, sobretudo atormentado. É um tipo de arquitetura que evoca mais Roma que Florença, a Roma papal, barroca, a Roma contra-reforma, feita de desejos inconfessáveis, repetidos compulsivamente, culpados e por isso mesmo praticados até a náusea. É a Roma dos bastidores de um poder que goza sem limites e com falso pudor, que é a pior maneira de gozar. Eu não sabia se estava conseguindo me explicar, insisti. Se a Capela dei Príncipe é a Roma barroca, a Sacrestia Vecchia, a de Brunelleschi, é Florença, a Florença da Renascença. Não é nenhum paraíso,
O pessoal também se odeia e se mata, se for preciso, mas vive na luz. Fiquei um momento em silêncio e depois acrescentei: queria lhe dizer que eu venho de Roma, que você é a minha Florença. Nicoleta pegou minha mão, olhando para a cúpula da capela do príncipe, e disse, me comovendo as lágrimas: eu estou com você, em Florença ou em Roma. Eu tinha que beijá-la. Por sorte, não havia mais ninguém na capela do príncipe. No dia seguinte, enquanto Nicoleta estava no instituto, fui para a Villa de Tavolina bem na hora marcada. O edifício de Nietzsche era, do lado do Paoli, um tradicional restaurante florentino. Almocei lá, sozinho, com calma. Às 1:55, toquei a campainha do apartamento número 3 e, sem perguntar nada, uma voz disse: primeiro andar. Uma empregada de uniforme abriu a porta e me introduziu numa sala um pouco escura, decorada com uma mistura pesada de móveis, Luiz Felipe e Napoleão III, com grandes tapetes persas no chão e cortinas de veludo nas duas janelas. Dona Filomena Nietzsche estava sentada perto de uma das janelas, numa poltrona Voltaire. Não se levantou e, com um gesto, me indicou uma poltrona menor e baixa à sua frente. Uma vez sentado, tentei um sorriso que não surtiu efeito algum. Dona Filomena, sei que meu pedido pode parecer estranho, mas venho lhe perguntar se a senhora se lembra de um quadro que talvez a senhora mesma tenha vendido nos anos 60. Dona Filomena continuou em silêncio, imperturbável. Era um quadro um pouco ou de nenhum valor. Parecia uma tela da Renascença, mas de fato era uma cópia feita em 1940 ou 50. Tinha comigo a fotografia do quadro e me levantei para entregá-la à Dona Filomena. Ela pegou a reprodução e não disse nada. Comecei a achar que não estivesse entendendo o que eu dizia, mas eu continuei. É um quadro pequeno, de 80 por 70 centímetros, mais ou menos. Repeti. Eu sei que parece curioso eu me interessar tanto por esse quadro. Seria muito longo eu lhe explicar por quê. Mas acontece que o copista introduziu no quadro alguns elementos que talvez me tragam uma luz sobre um momento da vida de meu pai que morreu há 12 anos. Eu estava tentando tudo. A menção à morte do meu pai talvez a comovesse. Achei bom acrescentar. O quadro é meu agora e não tenho nenhuma intenção de incomodar a senhora. Só queria lhe pedir a gentileza de examinar a reprodução e me dizer se por acaso a senhora sabe de onde o quadro veio, como a senhora ou o seu marido o conseguiu. Antes de terminar essa frase infeliz, já sabia que tinha enveredado pelo caminho errado. Dona Filomena reagiu indignada e com uma energia que parecia não condizer com a sua idade. Você quer saber como nós conseguimos esses quadros? Este quadro, perdão. Você suspeita do quê? Que meu marido roubava quadros de judeus e comunistas? Respondi, sinceramente, senhora, nesse momento é uma questão que não me interessa. Mas é o que você pensa, não é? Faz 50 anos que vocês nos perseguem só porque fomos fascistas, porque acreditávamos na pátria maior, mais forte, mais justa. Você queria o quê? Entregar a Itália a uma turba repugnante de bêbados invejosos? A Stalin? As Brigadas Vermelhas, é isso? Dona Filomena parecia descontrolada e eu, na verdade, não sabia por onde recomeçar. Argumentar estava fora de questão, concordar também. Tentei. Dona Filomena, não gosto de terrorismo, não gosto de turba e não gosto de ditadores. Seja qual for a cor que eles usem, vermelho ou preto. Mas isso não vem ao caso. Podemos ter ideias diferentes. Eu só penso que a senhora me ajude a descobrir quem fez essa cópia, que tudo indica, foi parar na sua casa. Dona Filomena, por fim, se rendeu. Provavelmente, não as minhas palavras, mas a vontade de me ver logo fora da sua casa. Vontade que eu, aliás, compartilhava. Meu marido era um homem de grande cultura, ela disse. Ele protegia os artistas, os poetas. Na nossa casa passaram os maiores espíritos de Florença. Era normal que alguns o homenageassem com um presente, uma obra. Claro, tentei encorajá-la.
e ela lançou enfim um olhar minimamente atento para a reprodução que tinha nas mãos. Esse quadro, sim, esteve sim na nossa casa. Precisei vendê-lo quando meu marido morreu. Ele morreu de tristeza pelo que estavam fazendo com a sua Itália. Eu tinha que pedir que ela voltasse a se irritar. Sinto muito, dona Filomena. A senhora sabe quem ofereceu esse quadro ao seu marido? Não faço a menor ideia. Parecia ser mesmo sua última palavra. Levantei-me, recuperei a reprodução do quadro, um tanto amassada pelas mãos nervosas de dona Filomena, e me despedi. Tudo que eu queria era encontrar Nicoleta, relatar brevemente esse encontro um pouco sinistro com Filomena Nietzsche e esquecê-lo, para então só pensar na viagem do dia seguinte.